Oi, gente, começa mais uma Ana Kaline Entrevista. Minha convidada de hoje tem muita história para contar, principalmente de superação. Hoje é uma vitoriosa, mas foi muito difícil ela chegar até aqui. Nós vamos conversar com a Mariana Marques, ela que é CEO da AMARC. Nós vamos explicar o que é a AMARC, que é uma empresa especializada em saúde e bem-estar, mas a gente vai começar falando um pouquinho da história dela. Mariana, tudo bem? Tudo bem, Ana, muito prazer. Vamos começar falando onde nasceu Mariana Marques. Conta um pouquinho para mim. Mariana Marques nasceu em São Paulo, filha de dois artistas. Minha mãe, cantora de tango, meu pai, ator. E, bom, assim que a Mari nasceu. E você ficou quanto tempo em São Paulo? Que eu sei que você foi para a Argentina. Fui para a Argentina. Minha mãe, quando separou do meu pai, eu estava com 11 anos de idade. E foi assim que eu mudei para a Argentina. Minha mãe era cantora de tango, então ela volta para o país de origem, né? E a gente sempre foi muito simples, Ana. Assim, os meus pais, a gente sabe que a vida artística ela é um pouco sofrida. Ou você decola ou você sofre a vida inteira, né? Então eu sempre vi os meus pais bastante dedicados, mas infelizmente com pouco recurso. E aí eu sempre fui criada pela minha avó, porque os meus pais eles estavam muito ausentes em casa, e aí com 11 anos de idade os meus pais se separam e eu vou morar na Argentina. Você é filha única? Sou filha única. Mais complicado ainda. Mas a gente se sente bastante sozinho, né? Não tem ninguém para compartilhar. E aí, com 11 anos de idade, 12, eu fui escolhida por um clube para ser jogadora de vôlei. Então, eu sempre fui muito dedicada, sempre gostei muito do esporte, né? Isso, para mim, sempre me tirou, eu falo que me tira das ruas, né? Porque, como eu era muito livre, né? E não tive, a minha avó ficou aqui no Brasil, então eu não tinha muito apoio. E o esporte, ele me trouxe bastante concentração, bastante determinação, competitividade, mas também cooperação, né? Porque você precisa sempre do outro para que você ganhe o jogo. Então, esse lado do esporte me ajudou bastante. Estudei lá na Argentina, então eu estudei em colégio público lá, na época eu terminei o fundamental, né? Uhum. Foi muito difícil, porque no começo, até então não tinha bullying, né? Mas lá naquela época, né? Hoje a gente já tem um pouquinho mais de conscientização, mas foi muito difícil. Uma brasileira entrando num colégio público, foi bem difícil a adaptação. O relacionamento com as pessoas lá foi difícil? Sem dúvida. Quando você muda de país, você muda a cultura, né? Uhum. E aí, quando você entra com uma idade adolescente, numa cultura diferente, né, e mais na rivalidade, né, que a gente sabe que se tem um pouco, foi bem difícil a adaptação. Mas tudo na vida, eu acredito que ela vem com muita... eu tenho certeza e acredito muito nisso, que tudo que a gente vive é para a gente passar por um estágio de superação. Então, morar na Argentina para mim foi incrível, né? Hoje eu tenho muitos amigos, né? Muitas pessoas que ainda continuam fazendo parte da minha vida de uma forma extremamente significativa. Mas é claro que quando a gente vai passando, né, pela experiência, a gente vai transformando. Eu falo que a transformação da dor e do amor, ela é importante para você impulsionar para o seu próximo passo. Então, a experiência na Argentina, ela foi positiva. Eu finalizei, então, o meu ensino médio lá. Uhum. Não tinha recurso, a minha mãe de fato não tinha, então eu tive que estudar em colégio público, mas tive a oportunidade de saber 2 idiomas, que para mim foi fundamental, e com 18 anos eu engravidei do meu filho, né? Então, uma menina jovem que estava finalizando aí e sendo convidada para jogar na seleção e tudo mais, que eu sempre fui muito determinada, eu me vi grávida e tive que abrir mão de tudo. Minha mãe, na época, não teve emocionalmente a estrutura para me dizer estou com você,
Eu tive uma história bastante de muita superação, porque eu não tive apoio de ninguém, né? O pai do Lucas era muito jovem também, então também não tinha maturidade para absorver a responsabilidade de um filho, e minha mãe também não, e eu me vi sozinha, né? E eu tive que pedir ajuda. E aí, como é que foi isso? Aí eu voltei para o Brasil. Então eu pedi ajuda para as minhas duas mães aqui do Brasil, que é a minha avó, que me criou, né? Que é a mãe do meu pai, e minha tia. Então foi assim que eu fui acolhida, com 8 meses e meio. Então, assim, foi uma situação bem difícil, porque eu estava muito sozinha. Foi quando me falaram, vem aqui que eu vou cuidar de você. E aí eu fui morar com a minha tia, né? E minha tia, eu sempre admirei muito, porque é uma mulher muito forte, minha avó também, é uma mulher muito determinada, também veio da base. Minha tia também nunca teve recursos, ela teve fome quando era criança, né? E ela chegou a ser executiva, muito diferenciada no mercado de seguros, que inclusive é o meu. Então, já sei de onde veio a sua inspiração, então. Exatamente, da minha avó e da minha tia, essa inspiração no que tange a mulher forte, guerreira, determinada. Minha avó tem uma história que... Minha avó é viva ainda, tem 91 anos, tem uma história linda. Um dia, se você quiser, cabe uma reportagem dela, porque é uma história maravilhosa. Essa mulher é luz. E elas me deram muita força, né? Mesmo sendo mãe solteira, estando num país que, na realidade, foram quase 8 anos, né? E aí volto sem amigo, volto sem base, volto sem alguém, me volto com um filho, né? E vejo naquele momento, naquela sensibilidade, e agora, o que eu faço? Né? E agora, o que você fez? E aí eu vi aquela coisinha linda, meu filho tão bonitinho, aquele bebê maravilhoso, e falei assim, agora é comigo. Então, do mesmo jeito que eu tenho força para quase chegar na seleção, e eu tomei a decisão, porque eu fui bastante orientada a não tomar a decisão de ser mãe, né? Mas para mim isso era inadmissível, porque se eu ganhei esse filho, certamente ele veio da minha luz e era o presente que transformaria a minha vida. Então, e hoje você tem contato com o pai dele? Vocês voltaram ao contato? Não, a gente não tem, não. E aí eu decidi, então, tomar a decisão de assumir a responsabilidade. Eu sempre fui muito comercial, Ana, então, desde pequena, vendia tudo, né? Minha mãe sempre falava assim, ou você vai ser advogado, ou você vai ser vendedora, porque vender é o que não falta para você, essa característica. E aí eu absorvi essa responsabilidade, comecei a procurar, trabalhei em algumas empresas na área de vendas, até que eu tive a oportunidade, minha tia vendo que a minha dedicação e também me ajudando, então minha tia falou, não, agora você vai fazer faculdade. Eu falei, mas eu preciso cuidar do Lucas. Não, eu vou te ajudar. Então, eu ganhei o primeiro carro para a área comercial da minha avó e a faculdade da minha tia, né? E o tempo das duas me ajudando a cuidar do meu filho quando eu, de alguma forma, tinha que estar ausente, estudando ou trabalhando. E aí eu tive a oportunidade da minha tia ver que eu estava, né, me desenvolvendo bem na área comercial, e aí depois de 2, 3 anos trabalhando em outras empresas, ela pede para um diretor dela me entrevistar, e aí eu comecei na Notre Dame Intermédica, foi a minha primeira empresa, onde eu fui contratada pelo Pérez, né, que era o diretor na época, e ele falou, Mari, é com você. Né? Tá aqui, você tem todas as características, a vida é 100% sua. E no primeiro ano eu já fui primeira na área comercial, e muita gente me fala assim, Mari, como que você chegou? Né? Eu falo assim, eu não tenho outra opção. Né? Eu preciso fazer a diferença na vida do meu filho. Né? E o meu filho não vai viver o que eu vivi. Então, eu vou ser a melhor vendedora, eu vou prospectar da melhor forma, eu vou trabalhar com o olhar de dono. Então, a Notre Dame era a tua empresa? Se ela não, mas eles me deram a oportunidade e como gratidão eu tinha que ser a melhor, eu não aceitava menos.
né? Então, o nível de dedicação, de entrega, de envolvimento, era muito, sempre foi, né? Sempre foi muito forte. Então, nessa época, quais foram os principais desafios, assim, para você? Principais desafios, total, eu ganhava menos de, sei lá, um salário mínimo na época, eu precisava colocar o Lucas na escola, então era um desafio, era meio filme da Procura da Felicidade mesmo, total, era calcular o tempo, porque você tem 10 pessoas que ficam concorrendo com você, mas que tem muito mais tempo e estrutura, e você não tem estrutura, e ao mesmo tempo eu tinha que fazer faculdade, então eu tinha que cuidar do Lucas, eu tinha que fazer faculdade, entendeu? E administrar o tempo. Então, para mim, eram momentos que, assim, o sono era tão grande, Ana, porque eu não conseguia dormir, entendeu? Eu estava esgotada, mas determinada. Eu colocava uma foto do meu filho no carro, né? E eu falava, é para você. É para você, é para você. E os dias que eu queria desistir, eu falava, é para você, e eu vou ser a melhor mãe do mundo. Você vai ver que eu vou conseguir chegar no topo, porque no dia que eu estiver triste, você vai incentivar essa luz, que quem é mãe sabe que a maior força que uma mulher pode ter é a responsabilidade por um filho. Você sofreu preconceitos? Porque eu também sou mãe solteira. Nós Muitos. temos uma história bem parecida. Muitos, Ana. O que não falta é isso. E como é que foi lidar com isso? Porque, na verdade, por mais que a gente... Espera só um minutinho, deixa eu só parar um minutinho aqui. Tocou o meu interfone, você acredita? Paulo, peraí, tá? Que eu vou voltar à pergunta. Alô? Mari, vou voltar à pergunta, tá? Tá. Gravar em casa é isso, né? Mari, você enfrentou preconceito por ser mãe solteira? Porque a gente sabe, né? A mulher, ela tem esse estigma, né? De que ela precisa ser casada, ter a família redondinha. Como é que foi isso? Olha, sem dúvida alguma, né? Ser uma menina de 20 anos com um filho, tudo é muito mais difícil. Então, seja ele no âmbito profissional, o que eu vou contratar se a pessoa não vai ter tempo de se dedicar porque tem que cuidar de um filho, né? Ao mesmo tempo, eu tive várias vezes de colocar na mesa e falar assim, me dá 2 meses, 1 mês, para eu te provar que eu vou vender mais do que qualquer pessoa que você tem aqui, que o tempo eu administro de uma qualidade que você não imagina aonde eu vou chegar. Então, eu tive a minha força, né, de convencer e enfrentar o preconceito de frente, né, sempre me trouxe a oportunidade de mudar a visão do outro, né, isso no que tange ao profissional, né, quando está todo mundo tomando café, a Mari não tem café, a Mari não tem essa vida de 20 anos que você curte os bares, esquece, né, a hora do bar é a hora que eu tô trocando fralda, e tô intensa, porque eu amo ser mãe, né, eu falo que o maior presente da minha vida foi ter o Lucas, e não me arrependo em nada de estar brincando com ele, ao invés de estar bebendo no bar, e tá tudo certo. E como é que ficou a tua vida pessoal? Você deixou de lado? Aí eu vou nesse nível. Agora, a vida pessoal é outro desafio, porque você fala, nossa, adorei. Sabe aquela paixão que você fala, aí a pessoa fala assim, vixe, um filho? Filho. Nem a pau. E aí você sabia que a pessoa simplesmente não dava mais trela porque você tinha filho. E assim, eu tinha amigas que infelizmente também tinham filhos e elas não contavam. Então elas ficavam naquela de não contar. E eu chegava assim, olha, tudo bem, me chamo Mariana, tenho um filho de 1 ano, entendeu? E é assim, e não tem pai, tá tudo certo, e vamos ser amigo. E aí, se a pessoa curtia, legal. Se não curtia, já sai do começo para não dar nem trabalho. Entendeu? Porque se já tem essa mentalidade, já não me interessa. Então, assim, eu no começo, claro que você fica, porque você sofre o preconceito, mas como que você enfrenta ele? Você pode enfrentar com a positividade,
como eu. Tudo bem, Mariana, eu tenho um filho, se chama Lucas, 2 anos de idade, se a gente tiver que tomar café no final de semana, a minha tia não fica, que ela não ficava, ela falou, você é mãe, cuide do teu filho, vai ter que ir um Kinder Ovo junto, e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, e eu enfrentava com leveza, porque para mim, né, volto a dizer, não era um peso, era um desafio, mas da maneira que eu levo, né, é a forma que eu recebo. Então, no final, eu falo assim, Ana, eu sempre fui muito feliz na minha vida pessoal, tive, né, um casamento lindo, né, onde também fui super parceiro do Lucas, então, assim, de verdade, não teve nenhuma... Tem o preconceito, mas eu digo que não tem a dificuldade. Se eu levo o preconceito de uma forma... intensa, ele fica parte de mim. Sim. A partir do momento que eu não levo, ele é do outro, entendeu? E eu realmente me blindo a minha áurea e a oportunidade de mostrar para outras pessoas que a gente pode ser feliz sendo mãe solteira e tá tudo certo. A partir do momento que você diz que o problema é seu, que você pensa, né? Para mim, Exato. é Eu não penso isso, ao contrário. Eu tenho o privilégio de ter o Lucas na minha vida, então não tem nenhum tipo de preconceito. Em que momento a Mari falou assim, vou empreender, não quero mais trabalhar para ninguém, e agora eu vou empreender, fazer o meu negócio? Olha, quando eu estudava na Argentina, no colégio, estava terminando o ensino médio, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha, 17 anos, e eu fiz aqueles testes vocacionais, e saiu que eu tinha característica, né, de ser empreendedora, e o professor me falou, o que você quer ser? Eu falei, eu vou ser dona de empresa. E gravou naquela minha cabeça, e até então nem imaginava o que podia acontecer. Quando eu saí da Intermédica, eu tive uma entrevista numa grande corretora, e eu falei com o presidente, né, e foi muito interessante, porque eu estava com 21 anos, 21 para 22 anos, e a gente fez uma entrevista super bacana, e ele me perguntou, menina, aonde você quer chegar? Né? Vamos se olhar, Mari, daqui um tempo, onde você quer chegar? Eu falei, César, eu quero o teu lugar. Eu só vou cansar a hora que eu estiver montando uma nova Admix. E ele achou super engraçado, e assim foi. A gente trabalhou 10 anos juntos, foi uma experiência maravilhosa, inclusive foi uma das maiores corretoras do país. E eu decidi em 2014, né, porque na realidade eu já tinha decidido quando ele me contratou, mas até então a gente sempre criando novas oportunidades dentro da empresa, e eu falando para ele, César, cadê a hora que eu preciso montar minha empresa? E a gente sempre brincando, né? Até que chegou em 2014, eu montei um business plan completinho para ele, com todos os poréns, e fui ousada e terminei mostrando e falei, César, agora chegou a hora, quero montar minha empresa, né? E aí eu vou seguir a minha carreira de forma empreendedora. Ele super amou, adorou a história, topou, veio comigo, inclusive, falou, menina, você merece, eu faço parte dessa sua história, vamos junto, me ajudou pra caramba. E aí foi assim que eu criei a Marc, né? Em 2014. O que é a Marc? O que é a Marc? A Marc, ela tem muita conexão, até me pergunta, né, o nome da Marc, né, por que surgiu o nome da Marc? Na realidade, Ana, eu sou muito conectada a propósito, né, a Marc, ela é uma empresa que faz a gestão do plano de saúde, né, a gente cuida do maior custo das empresas depois da folha, porque plano de saúde é uma necessidade do Brasil, mas é muito cara. Só que o mercado de corretora, de corretagem, é um mercado que gere sinistro, gere doença, né? Plano de saúde, o que eu vou gerir? Consulta, exame, internação, cirurgia, parto. E eu sempre acreditei que a gente poderia gerir saúde. Olha que loucura! Para que gerir doença se eu posso gerir a vida? Claro. Né? E a vida é muito mais prazerosa do que a gente tentar trabalhar sinistro. Então, eu acreditei que o amar do Amarc, né, era muito mais profundo
e que esse era um valor que eu queria entregar para quem utilizasse o meu serviço. Então, foi assim que a Amarc, né, o nome da Amarc nasceu, e eu acredito muito que, através do nosso cuidado, e aí nós praticamente dobramos de tamanho na pandemia, porque a pandemia exigiu um cuidado muito mais humanizado, e a Amarc nasce uma empresa humanizada, a gente nasceu uma empresa muito próspera, e a gente criou, então, um programa de saúde e bem-estar, né? E isso foi muito importante, porque, assim, de 2014 até 2016, a Amarc trabalhou muito com o César, mas em 2016 para 2017, o César vendeu a empresa dele e ele precisou sair da sociedade. Uhum. E quando ele sai da sociedade, a Mari se vê sozinha. E aí eu falo, meu Deus do céu, mais um filho agora sozinha para eu criar. Que dificuldade, porque aí, assim, uma coisa é você ter alguém e uma outra coisa é você se ver para um mundo muito solitário, né? E o mundo empresarial feminino, mulher, Jesus do céu, é um mundo... Mais um desafio e mais uma... Exato. Matar e aí, mais um leão por dia. Exato, meu coração pulsou muito forte. Eu falei, gente, será que eu posso? Será que eu tenho capacidade? Será que eu vou conseguir sozinha? E aí vem aquela leoa, né, que você fala assim, a coragem de você falar, bom, se eu tenho essa oportunidade, se Deus me deu mais essa chance de cuidar não é só de um meu filho, né, porque a gente cuida de muitas famílias e a responsabilidade é gigante, foi assim, então, que a gente começou uma carreira mais solo, mas muito assertiva no que tange a investir em programas de gestão de saúde e bem-estar. Então, quando a gente traz qualidade de vida e a gente reduz afastamento, absenteísmo, a gente melhora a saúde emocional, a gente consegue cuidar das pessoas no que tange a saúde física, crônicos, tudo isso traz uma melhoria na percepção da empresa, naquele produto que ela oferece, porque a pessoa se sente mais pertencente, mais produtiva, a gente evita estresse, evita burnout, a gente cria esses programas, e, consequentemente, a essa percepção do funcionário, o plano de saúde fica mais barato, porque quanto menos eu gasto no plano, mais eu consigo um desconto ou uma condição diferenciada para o executivo que paga caro esse benefício. Então, foi assim que a gente... Entendi, mas que ferramentas você usa para reduzir esses custos? Ou seja, deixando o funcionário mais saudável, mais produtivo? Quais são os mecanismos utilizados pela sua empresa para que você tenha resultados como esse? Perfeito. Isso é uma pergunta super importante, Ana, porque é onde, de fato, eu falo assim, vamos sair do PowerPoint, vamos na prática, vamos trazer case, vamos fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas. Então, quando eu vi esse processo acontecendo da pandemia, eu já tive uma percepção de que o número de consultas iria reduzir. Isso é um fato, 29 milhões de brasileiros deixaram de se cuidar na pandemia. E quando você deixa de se cuidar, você corre o risco de ter um problema de saúde, porque você não faz a prevenção. E com a liberação da telemedicina, né, que no Brasil não era legalizado, eu comecei a olhar e falei, bom, acho que tem uma oportunidade de começar a cuidar de uma forma diferente. Então, nós temos um programa, que é a ProSaúde 360, né, aonde nós cuidamos, na primeira fase, nós temos uma estrutura de telemedicina, aonde a gente vai e cuida do colaborador. O brasileiro ainda não está habituado a utilizar a telemedicina, mas é uma ferramenta muito importante, ela evita 70% da necessidade da ida num pronto-socorro. E a facilidade é que você não vai se contagiar de uma outra doença que pode ser contagiosa na pessoa que está do lado esperando para ser atendida. Fora que você demora 2, 3 horas, dependendo do hospital, para ser atendido. No nosso programa, entre 10 a 20 minutos, você já está com o médico na tela, com o receituário na mão,
entendeu? Ou com pedido de afastamento, se for a necessidade. E caso você seja um crônico, você já está mapeado para ter um time multidisciplinar com uma equipe dedicada para um autocuidado individualizado, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, até falando da telemedicina, mas tem muita resistência ainda, não tem? Porque, assim, eu sempre fiz o meu programa presencial, um exemplo, só para a gente fazer o comparativo dessa mudança de comportamento. Eu me adaptar com o programa remoto é muito complicado. Por quê? Porque eu queria ver a Mari do meu lado, porque eu queria dar um abraço na Mari, porque eu queria olhar no olho da Mari presencialmente, para te dar mais segurança e para eu ter mais segurança. Sim. Na medicina deve ser pior, porque o médico é uma coisa que a gente precisa confiar totalmente. Como é quebrar isso? Porque essa resistência existe, é inquestionável. Ela existe, engraçado, porque ela existe sim no Brasil, mas fora você já vê que é um hábito muito comum. Então, uma das coisas que eu entendo é que a melhor maneira de você tirar a resistência é você utilizar, né? E eu vou dar um exemplo meu. Certamente, quando você olha, você fala assim, poxa, é melhor ir no presencial, já estou acostumado. Como que o médico ele vai diagnosticar uma situação se ele não me examina? Vou dar exemplos. Eu tomei a vacina, tive uma reação enorme, fiquei com 40 graus de febre, né, e desesperada. Liguei na telemedicina, o médico, né, diagnosticou que eu precisava tomar um antifebril, que era assim, assim, assim. Resolvi meu problema, não sair de casa, não sair da cama. Eu não queria de jeito nenhum pegar um carro para poder ir para o hospital, entendeu? Então, tem casos, por exemplo, eu estou com terçol. Cara, você vai ter que colocar um colírio, entendeu? E muitas vezes ele precisa diagnosticar. Então, tem várias patologias, Ana, que não precisa ter avaliação física. Entendi. Entendeu? Uma das coisas, é muito comum, por exemplo, infecção urinária, o médico entender e dizer, olha, você precisa fazer um exame, né, para poder diagnosticar. Se a situação é assim, talvez você tenha duas possibilidades. Você pode receber na telemedicina, que no meu ponto eu utilizo mais. Eu recebo na telemedicina a solicitação do exame, vou no laboratório, faço o exame e, com base no resultado, volto para o médico e ele me receita. O tempo que eu faço isso é muito menor do que o tempo de eu ir num pronto-socorro e, muitas vezes, impedir um caso de urgência e emergência, que é um caso grave, entendeu? De ter um atendimento porque o hospital está superlotado. Então, você já mensura qual que é essa redução de tempo? Já é mensurável? Olha, é muito como, por exemplo, o tempo de um hospital, eu te falo por mim, né? Quando eu comecei, né, eu tinha o meu filho pequeno e eu tinha que ir nos hospitais, né? Eu cheguei a ficar 4 horas com meu filho no hospital para ser atendido, né? Eu falo, o Einstein, né? Que não vamos, tá lotado. Entendeu? Sim. Tem dias que fica o quê? 1h30 para fazer uma consulta no médico, né? 1h30, onde você consegue em 20 minutos ter o mesmo resultado. Então, é uma nova estrutura. Eu falo que, por exemplo, como você deu o exemplo agora do home office, ele não vai voltar mais, né? O virtual, ele tem ajudado muito a trazer a qualidade do tempo. Né? Como a telemedicina também tem feito a qualidade do médico, a qualidade do tempo, a qualidade de preservar quem é urgência e emergência e preservar aquela pessoa que, de repente, não precisa estar sentada do lado de alguém para poder se contaminar para ter uma doença maior. Então, é uma outra forma. Aí, Ana, só dando sequência aqui no nosso programa 360, a gente tria, através da telemedicina, o crônico. Então, nós temos hoje uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, nutricionista, preparador físico, psicólogo, onde a gente cuida das doenças crônicas. Obesidade, hipertensão, diabetes, elas têm sido as doenças que matam mais de 25% das pessoas no país. Né? E quando você trabalha com um cuidado de medicação,
né? Você mensura diabetes, é tudo conectado com a nossa equipe, então qualquer interferência ele vai ter um médico ligando para ele na hora, fazendo orientações, que muitas vezes é falta de orientação, é esquecer o medicamento, então a gente faz esse plano de cuidado. E essa pessoa, só para você ter uma ideia, ela, no custo, isso já foi mensurado, como você me perguntou, o custo do plano de saúde, quando a pessoa se cuida através de um gerenciamento de crônicos, é 7 vezes a menos. Nossa. Então, e no plano gasta 7 vezes a menos, imagina a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, no bem-estar dela de vida, no bem-estar com a família, no bem-estar do trabalho. Então, a gente acredita, né, que esse programa, ele realmente é super conectado com o propósito de trazer saúde e de preservar a qualidade de vida das pessoas. Quantas pessoas você atende hoje com esse tipo de plano? Olha, hoje a gente tem na nossa carteira aproximadamente 100 mil vidas, né? Então, assim, a gente tem, de fato, é uma empresa que tem 7 anos, né? Eu falo que é quase uma startup, porque a gente ainda não tem uma idade adulta, mas certamente somos muito criativos e conectados com o que a gente acredita, né? Que é a transformação da saúde. Então, quando a gente termina essa parte da saúde física, né, da telemedicina e do crônico, o que tem mais sido relevante para os RHs e para os empresários é a saúde emocional. Saúde emocional, Ana, a gente está cuidando de uma forma muito completa. Então, a gente tem equipes de enfermeiros e psicólogos fazendo toda a parte de orientação, porque, como a gente falou da resistência da telemedicina, imagina da telepsicologia. Nossa! Então, as pessoas estão muito resistentes. Não, saúde mental é para louco. Então, vamos mudar o nome para emocional para ficar menos impactante, né? E, na realidade, é como se você estivesse indo no pediatra ou indo no ginecologista ou no urologista. A saúde emocional é fundamental para você cuidar da sua vida, mas a gente não aprendeu isso quando a gente era criança, né? Então, a resistência das pessoas em cuidar da saúde emocional é enorme. Então, nós criamos um plano de consciência e cuidado, onde a gente traz para aquela pessoa um questionário gamificado, interativo, para que ela possa ter uma devolutiva do que ela for preencher. Então, quando a pessoa preenche, ela recebe se ela está com burnout, se ela tem estresse, como está a produtividade, insônia, desânimo. Então, ela já vai recebendo uma devolutiva que cria uma certa consciência. Às vezes, a pessoa acha, Ana, que ela está com um problema cardíaco, porque o estresse, a ansiedade, ela gera... Desencadeia isso, né? Entendeu? E muitas vezes vai para o pronto-socorro tomar ansiolítico e o problema dela está na saúde emocional e ela precisa procurar esse recurso. Então, a gente traz esse tipo de cuidado, de conscientização. Tem o Alô Doutor, que 24 horas ele vai poder falar, porque o índice de tentativa de suicídio tem elevado muito. A pandemia fez isso, né? Muito, a pandemia muito. Deixou as pessoas emocionalmente doentes. Muito abaladas, e tudo bem, é genuíno, né, o que a gente viveu. Sim. Então, como que a gente pode, em tempo real, seja 2, 3 horas da manhã, onde a pessoa não consegue dormir, né, e começa a gerar ansiedade, cuidar com uma equipe preparada. Então, o Alô Doutor fica disponível 24 horas, e a gente também dá todo um recurso de opções onde a pessoa pode procurar psicólogos, coachings, terapia holística, qualquer tipo de recurso, que eu falo que a terapia ela é muito individualizada, né? Tem gente que se adapta a uma forma, tem gente que se adapta a outra. Sim. Tem gente que temporariamente precisa ir no psiquiatra para tomar um remédio, e está tudo bem, né? Mas depois você vai buscando quais são as melhores formas que você se identifica para o melhor cuidado da saúde emocional. Então, a gente vai criando esse trabalho, inclusive dentro da própria empresa, porque muitas vezes você precisa, nessa retomada, cuidar dos departamentos que também estão doentes.
né? Fazer um trabalho conjunto de equipes. Exatamente, porque não adianta você cuidar só da pessoa se você tem que cuidar da comunidade, sim, né? Então, a gente também vai trazendo esses recursos para as empresas. Depois a gente vai para a saúde física e bem-estar, atividade física, então a gente incentiva o esporte, a gente incentiva o cuidado com a nutrição, não importa se é yoga, pilates ou futebol e corrida, né? Um pouco do que a gente estava falando da saúde emocional. Sim. Mas desde que a pessoa sinta prazer em dançar tá tudo bem, vamos dançar. É uma maneira de você trabalhar a tua endorfina e trazer o hormônio do prazer. Então, a gente também faz um trabalho de engajamento dedicado a esse tema, e a gente vai finalizando o nosso programa 360 com educação e carreira. Então, nós temos uma parceria muito forte com uma escola de negócios, uma escola multinacional, super reconhecida, que é a Sampo, e a gente faz um projeto onde a gente transformou, né, eu tive a oportunidade de desenhar esse projeto com o presidente da Sampo, que tem uma visão incrível de trazer educação de uma forma popular, como que eu posso dizer, desde do chão de fábrica até o diretor. A gente tem um modelo Watson, que é inteligência artificial, onde ele vai mapear o método de ensino daquele profissional e com uma condição de preço super acessível, esquece um valor de uma faculdade internacional, ele vai poder ter a mesma qualidade, né, que hoje ele tem, eu sei que ele jamais poderia ter. Então, é um pouco da Mari, que estudou num colégio público e que hoje eu sei que faz a diferença ter um INSPER, uma FGV, que eu fiz. Mas eu tive que fazer um Uninove para me formar na faculdade, mas depois eu consegui ter recurso para me especializar na Sampo, para fazer um projeto no INSPER, na FGV, e está tudo bem. Mas como que eu posso trazer isso para outras... Você tinha que começar em algum lugar, né? Eu sempre falo o seguinte, não importa onde você vai chegar, você tem que começar. Você tem que começar, né? E graças a Deus, eu aprendi demais na faculdade. É extremamente diferenciado o que eu consegui trabalhar e aplicar, né? E que, claro, não importa a melhor escola, é o que você traz, o que você leva com aquele ensinamento. Então, o nosso programa de educação e carreira, ele vem com esse método, né? Quanto mais eu sei, mais eu consigo me sentir bem em poder aplicar e ajudar o próximo e prosperar. Então, é assim que a gente fecha o ProSaúde 360. Mari, em que momento surgiu a ONG, o Amor Filia? Bom, há 6 anos atrás, a minha mãe ela é diagnosticada com um câncer, e a minha mãe, 3 meses antes, ela cancela o plano de saúde, né? E eu tive a linda oportunidade de cuidar da minha mãe no SUS. Certamente você vê que o estado, né, do hospital realmente é muito, muito precário, né? A situação que você vive num tratamento oncológico na rede pública, infelizmente, né, é triste. Mas a conexão que eu tive, eu falo do amor incondicional, por isso que amar, do amar, e o amor filia, da troca incondicional, né? Foi muito especial para mim. Então, eu aprendi muito que eu me conectei eu falo que o amor mais puro é o amor incondicional, é aquele que você nasce, né? E não o que você aprende. Uhum. Então, quando você se conecta com a doação, independente de quem e como, você se conecta com a maior entidade que é a tua espiritualidade, né? O teu ser espiritual, e todos nós temos o nosso ser espiritual. Então, eu tive uma conexão muito forte, porque foi muito difícil para mim, a minha mãe faleceu em 6 meses. Ela voltou para o Brasil, sua mãe? Ela voltou para o Brasil, e aí depois ela teve o tratamento aqui, e eu tive muito apoio de muita gente, que eu jamais teria acesso, e pessoas que só me deram amor, né, e que não tinham recurso, mas que muitas vezes iam na cafeteria comprar um pão de queijo e me dar porque eu estava sem comer,
né? E aquele carinho era algo que eu tinha que devolver, né? Então, eu acredito muito no Brasil. O Brasil tem muita necessidade, Ana. O Amorfilia, ele vem cuidando de ONGs, de orfanatos, de asilos. A gente tem projetos lindos com moradores de rua. Eu, no meio da pandemia, fui no meio da comunidade, porque eu não aguentei ver fotos de crianças me pedindo comida, então eu saí no meio da pandemia, fui no mercado, enchi o carrinho. Não tem ninguém, não vou eu, né? Não tem ninguém, mas eu vou, né? E, mas você vai, risco nada, eu vou, né? Eu vou colocar 5 máscaras e eu vou, porque eu não consigo ver as pessoas no estado. E a pandemia, ela aumentou muito a pobreza. A gente tem feito agora, o maior projeto do Amorfilia vai ser agora em dezembro, vai ser um projeto Abrace uma Mãe. A gente viu crianças morrendo, porque isso é fato real, né? Porque a mãe não tem dinheiro para comprar leite, e uma criança de 0 a 3 meses tomando leite de vaca, ela tem um problema sério, e a gente descobriu essa necessidade numa comunidade do Imbu, e nós decidimos esse projeto acolher 50 mães, onde a gente vai doar para essas mães leite, fralda, lenço umedecido e pomada no primeiro ano de vida. Uhum. E a gente, todo mês, a gente vai dar todo o incentivo psicológico e todo o apoio que essa mãe precisa para ela transformar a vida dela. Então, é um projeto super novo, então saiba que é a primeira vez aqui, né, que eu estou colocando em público. Estou com o coração ardendo, porque a gente vai precisar arrecadar R$150 mil, é a maior doação que a gente vai precisar arrecadar. Atenção parceiros, né? Atenção parceiros, e assim, a pessoa física, a jurídica, a gente, a única coisa que a gente quer é transformar o nosso Brasil, eu acredito, nós somos, e assim, as comunidades, elas têm muita solidariedade. Quando eu entro na comunidade, eu vejo o amor que existe, porque eu recebi, e eu tenho um papel, é a minha obrigação, Ana, a minha obrigação é poder compartilhar e doar aquilo que Deus me deu a oportunidade de ser e estar. Mari, agora o que a Mari faz nos dias de folga? Será que ela tem dias de folga? O que você gosta de fazer? Ana, eu adoro. Aí agora vem uma parte que eu super me divirto, assim, como eu sempre fui esportista, eu gosto muito de esporte. Eu li um livro no começo da pandemia chamado Milagre da Manhã, e esse livro, para mim, transformou a minha rotina mais uma vez. Eu acordava cedo, mas não às 5, e o livro diz que quando a gente acorda às 5 horas da manhã, a gente tem mais energia, e é verdade. Então, eu estou há 2 anos acordando às 5 horas, na realidade eu acordo às 4h40, acordo às 4h40, às 5 eu já estou postando foto no grupo do Milagre da Manhã, que eu tenho um grupo, e incentivando, porque para mim isso traz uma energia realmente mística, né, de você ver amanhã, de você se conectar com amanhã. Então eu gosto muito de fazer, hoje eu estou fazendo tênis, eu amo cavalo, amo muito, porque sempre tive uma conexão mística com eles, então eu faço equitação também, e adestramento, faço academia, malho, amo ficar com a minha filha hoje eu tenho uma filha de 4 anos e o Lucas de 20, então... 20 anos o Lucas já tem? Tá, e eu falo assim, Mari, você trabalha final de semana? Não. Final de semana é para eles, final de semana é para a gente sair, para a gente brincar, para a gente curtir. Estou gostando muito de cantar, porque antes da minha mãe falecer, ela me deixou uma missão, porque a gente cantava, né, quando ela tinha alguns shows, a gente cantava quando eu era criança, e ela me disse que eu a lembrasse cantando. E quando ela cantava, realmente minha mãe tinha muita luz. Então, eu decidi cantar, então estou fazendo aula também de canto, não é a minha profissão, mas é algo que me traz a alma, e a minha filha super se diverte cantando comigo também. Adoro um karaokê, então. Adoro. Então, é isso, é um pouco do que hoje eu faço nos dias livres. O que o Luca faz hoje? O que o Luca decidiu seguir? Que exemplo você deu para ele?
Olha, o Lucas, ele é um menino extremamente especial, é engraçado porque ele é super família, namora já quase 3 anos, super fiel, né, apaixonado pela Bianca, minha nora, que ganhei uma filha, né, que ela é maravilhosa, adoro a Bi. Ele faz faculdade, hoje ele está fazendo FAAP, já está se formando em administração, já foi menor aprendiz, já foi estagiário, agora já está trabalhando numa startup, então super empreendedor, um menino do bem, graças a Deus. Eu falo que eu tenho um orgulho gigante, porque muitas vezes você fala assim, uma mãe sozinha, sem o pai, talvez não vai criar um filho da melhor forma, e eu criei sim. Ele fala que eu sou a mãe e o pai dele, né, que ele tem, na realidade, eu sou uma mãe, mas ele tem 3 mães, né, porque ele fala muito da minha avó e da minha tia, que foram mulheres guerreiras, e ele fala, eu tenho muito orgulho do que vocês fizeram por mim, e a gente tem muito orgulho de saber quem ele é hoje. Mari, onde você quer chegar? Quais são os sonhos da Mari? Os sonhos da Mari, Ana, eu tenho um sonho muito claro na minha vida, muito claro, que eu vim aqui para o mundo para transformar vidas, né? Eu sei que eu tenho uma missão que Deus me deu para que eu possa... eu sei que tudo que eu sofri, né, tudo que eu passei foi para que eu possa ter mais força para ensinar. Então, eu sei que eu tenho um legado de amar, né? E eu tenho aprendido cada vez mais o que é o significado do amor incondicional. É aquele amor onde a gente sente na nossa alma que a gente está. Todos os projetos sociais que eu faço são místicos, porque ele aparece de uma forma muito mágica, né? E eu falo que aonde mais me conecta a alma é quando eu consigo ouvir de alguém que, pô, Mari, você me ensinou, poxa, Mari, eu aprendi, onde, independente com quem, né, seja na rua, né, quando eu vou almoçar e eu encontro um morador e ele olha para mim e me pede uma comida e eu vou com ele conversando sobre a história dele, seja 5, 10, 15 minutos, eu posso dar uma palavra para alguém. Então, eu me vejo nessa missão de poder contribuir, de poder ajudar. Eu falo que eu vim sem dinheiro e vou morrer, né, sem a necessidade dele, porque o dinheiro, ele é bom, sim, todo mundo precisa para oferecer uma condição digna, né, para a nossa vida, para os filhos, mas ele nunca pode ser o efeito principal, né? Eu falo que ele deve ser a consequência de um bom trabalho, uma boa dedicação. Então, hoje eu me inspiro, não é por recurso, né? Hoje eu me inspiro por histórias, eu me inspiro por construir, e eu sei que a gente, como brasileiro, a gente tem muito espaço para a gente fazer diferença, e não precisa delegar, né? Porque não, porque o governo faz a vida dele, como a gente falou, né, do preconceito. No preconceito deixa lá e vamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa caixinha, o nosso espaço, porque se a gente faz a nossa parte, a gente já cria um elo especial para a nossa vida, para a nossa transformação, porque é temporária. Eu não sei se eu vou viver tanto tempo assim, ou quem sabe eu viva tanto tempo assim, né? Mas o tempo que eu viver, que eu possa estar sempre conectada com a minha luz, com o meu ser espiritual, com o meu guia, para que eu possa fazer a diferença para o nosso Brasil e para o nosso universo. A pandemia te mudou muito? A pandemia, ela me deixou mais fortalecida no que tange a essa situação da necessidade. Se você me fala assim, eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu me fortaleci muito mais, porque a pandemia acelerou todos os meus projetos de uma forma muito intensa. O Amor Filia fazia projetos para 100, 200 pessoas,
Na pandemia, a gente fez para 3 mil pessoas. Entendeu? Em casa. Eu nunca arrecadei tanto dinheiro de doação para poder ajudar as pessoas na pandemia. As pessoas ficaram mais solidárias, né, Mari? Eu acho que o nosso comportamento, a nossa visão solidária mudou muito, né? Porque a gente não via o problema do outro, só quando esse problema estava próximo de nós. E a pandemia fez isso, trouxe a doença próxima de nós, né? O vírus muito próximo. A gente começou a perder pessoas próximas, a gente falou, e aí? Pode ser eu, né, em algum momento. Então, a gente falou, vamos nos preocupar com o outro. Eu acho que a pandemia, claro, extremamente negativa, óbvio, mas no ponto comportamental, né, eu acho que as pessoas aprenderam muito, muito. Muito. Ana, a dor, ela é duro, né, quando a gente fala da dor, né, você fala, pô, a história da Mari é uma história de superação, e que hoje eu vejo que isso me impulsionou demais para que eu possa ser quem eu sou. Então, a gente vive a pandemia, é um momento difícil, foi um momento muito mais difícil do que está sendo hoje, mas quando a gente olha para isso com olhos de ver, e a gente acredita que nós estamos vivendo aquilo que a gente merece viver, e que a gente pode olhar com a positividade da situação, porque eu não sou feliz, eu sou positiva, porque a felicidade ela é temporária de acordo com aquela situação que eu estou vivenciando. Então, se eu vivo coisas feliz, boas, né? Eu sou feliz. Se eu vivo as coisas ruins, não, eu estou triste, não. Eu vivo a positividade de todas as situações que aparecem na minha vida. E quando veio a pandemia, cara, e agora? Né? Para o empresário ainda, e viver uma situação dessa e achar que você vai destruir a sua empresa, porque ninguém mais te atende o telefone, é desesperador. E a conexão de você ter uma cabeça equilibrada e acreditar que aquilo está passando porque tem que passar, e você olha com positividade e transforma aquela oportunidade e pede. Tudo que está acontecendo é porque tem que acontecer, e como que eu posso olhar isso com amor e transformar? É bom perder a minha mãe com câncer? Não, mas eu criei o amor filia hoje em prol do amor que eu tinha por ela, e eu olho com positividade que eu tive essa experiência, né, e que hoje eu tenho ela viva comigo. Então, muita gente perdeu pessoas, e muitas vezes ainda em depressão por conta disso. Por que não transformar isso em um significado muito maior e lembrar a dor no amor? Né? Eu acho que esse é uma forma, né, que eu penso e tenho conduzido a minha vida. Outra coisa que mudou, não sei se você concorda comigo, o Brasil não tem a política da prevenção, né? A gente está até falando sobre isso. Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? O usar máscara, o ter cuidado em não aglomerar, quer dizer, os cuidados em não contrair o vírus trouxeram essa política, porque é uma prevenção, né? Você acha que isso pode refletir em outras, para outras doenças, para aquela coisa, olha, exames periódicos, né, consultas, você acha? Eu acredito, eu falo que a minha filha é tão engraçada que às vezes a gente sai de casa e ela fala, mãe, cadê a máscara? Né? E ela tem 4 anos de idade. Então, isso está nela, ela nasceu na pandemia, né? Então, a gente já entra com uma geração muito mais consciente de que é fundamental a gente fazer a prevenção. E o fato da marca ter dobrado de patamar, talvez seja uma certeza de que a gente está falando que ser um hub da saúde, ser uma empresa que olha a saúde 360, sem dúvida nenhuma é uma forma da gente poder ter um feedback, né, que o mercado está olhando sim para a prevenção e não mais deixando o plano de saúde ser somente gestão da doença. Né? Acho que sim. Mari, obrigada. O nosso tempo chegou ao fim. Falamos pouco ainda, acho que a gente podia conversar um pouquinho mais, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente de otimismo, né? Hoje a gente tem tantas mulheres que passam, né, essa mesma história que você passou, que hoje estão sozinhas, com filhos, sem condições financeiras, sem perspectiva de mercado de trabalho. Queria que você passasse uma mensagem de otimismo, né? De fé, principalmente.
Perfeito. Eu acredito que, assim, todas nós temos uma luz dentro da gente. Nós nascemos luz, nós somos um ser de luz. E essa luz, independente da tua história, ela está dentro de você. E quanto mais você se conecta com a sua luz, mais você tem força para você encontrar o seu caminho de prosperidade. E quando você traz a positividade para tudo aquilo que você recebe e a gratidão de que você recebe, você é grato por isso, não importa se é bom ou se é ruim, ele é necessário para a sua transformação nesse momento. Então, se você é uma mãe solteira, que nesse momento está desempregada, se conecte com a sua luz, né? Converse com a sua fonte, não importa a religião, não estou falando de religião assim, estou falando de você, como seu ser espiritual, como você, a sua quadrinidade, a sua única pessoa, e você escute, fale, né? E mentalize, você tem total capacidade de transformar a sua história, independente da situação que você está. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que a gente transforma. Claro. A nossa escolha é nossa. E eu acredito que cada um que está ouvindo, né, a nossa entrevista tem a capacidade, sim, de transformar a história, de fazer a missão, de se conectar no que é apaixonado, porque toda vez que a gente se conecta naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem paixão, a gente faz muito bem feito e prospera. E aí todo mundo fala, isso é milagre, é coincidência, é sorte. É você que conseguiu transformar a sua história pela sua responsabilidade de fazer a diferença na sua vida, porque essa é a sua vida e não é a vida de mais ninguém. Eu sempre falo o seguinte, né, quando a gente conversa sobre essas coisas de superação, basta acreditar, simplesmente, basta acreditar, né? Mari, obrigada, um beijo grande, muito sucesso, obrigada, principalmente Aninha. com a sua Obrigada. ONG, que você atenda muitas pessoas, muitas mães, principalmente aí com esse novo projeto, e a gente volta a se falar, tá bom? Com certeza. Obrigada. Um abraço, Ana. Um beijo para quem acompanha o nosso programa. Lembrando que a gente volta na semana que vem com mais uma história interessante para você. Um beijo e até lá. Tchau.